Boa noite, igreja. Mais uma vez nos reunimos através deste meio de comunicação, mais uma oportunidade de estarmos juntos, nem que seja virtualmente. Quero aproveitar esse instante e agradecer, né? Agradecer ao Saed pela palavra que nos trouxe na segunda-feira. Como ele explicou, eu estava com um compromisso naquele mesmo horário com a secção da nossa Ordem dos Pastores. Me pediram para dar uma palavra sobre saúde emocional nesse momento que estamos vivendo e pude tentar dar ali uma contribuição. Ontem, o irmão Augusto também, uma palavra muito boa sobre liderança e com certeza ele vai continuar nos outros dias também participando nesse canal. Nós volta e meia vamos estar chamando, né, algumas outras pessoas também para nos ajudar. Já essa semana nós teremos o pastor Erickson também falando, provavelmente na semana que vem outros pastores para estarem abençoando os irmãos e compartilhando daquilo que Deus tem colocado no coração deles. Ainda há pouco compartilhei nos grupos de líderes da igreja, no grupo da igreja, as últimas notícias da melhora do pastor Sócrates. Já está no semi-intensivo agora, então nós temos visto, né, a mão de Deus sobre a vida do seu servo e louvamos ao Senhor, né, porque Deus tem sido bondoso e misericordioso, e assim como o pastor Sócrates, que Deus esteja abençoando tantas pessoas que ainda estão lutando contra esta doença, os médicos que estão aí, nas UTIs, todas as equipes. Então vamos continuar orando e vamos estar pedindo a Deus que Deus continue agindo, não apenas na vida do pastor Sócrates, mas também dos enfermos. Então nós vamos nesse momento orar para agradecermos a Deus por essa oportunidade. Nós não temos hoje nenhum pedido específico, tá? Então nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar para que Deus esteja nos abençoando e aplicando a palavra dele em nossos corações nessa noite. Te convido a orar, vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado por este dia, muito obrigado porque podemos mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua palavra. Tantos lares, ó Pai, têm sido alcançados, tantas vidas, ó Pai, o Senhor, através deste canal e de tantas outras igrejas, tem abençoado. Que seja de fato um tempo de crescimento espiritual, um tempo de mais intimidade com o Senhor. E nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas melhoras do pastor Sócrates, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue capacitando os médicos, assim como tantos enfermos, Senhor Deus, por este mundo afora. Pessoas que estão lutando nessas UTIs, pessoas que estão, ó Pai, debaixo da tua dependência. Que o Senhor esteja também sendo misericordioso. Seja conosco, ó Pai, nesse momento de reflexão da tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento e fala aos nossos corações. Visita, Senhor Deus, cada lar. Seja conosco, não porque nós merecemos, mas porque oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, para a nossa reflexão de hoje, vamos ao profeta Jeremias. Lá no capítulo 31, nós vamos ler apenas o verso 17. Jeremias, capítulo 31, verso 17, é o texto que nós vamos usar para essa nossa reflexão do dia. A partir do capítulo 30, só para nós nos situarmos, né, já começa todas as promessas de Deus para a restauração do povo de Israel. Jeremias é um profeta, e Edivaldo, outro dia, né, parece-me que foi no sermão de domingo, comentou, né, fez algumas colocações muito válidas, muito importantes a respeito do ministério de Jeremias, falou do perfil de Jeremias, nos abençoou muito com aquela palavra. E Jeremias, ele é um profeta que ele foi muito incompreendido, ele foi perseguido. Afinal de contas, ele vem pregando algo que as pessoas não queriam ouvir. Mas a partir do capítulo 30, Jeremias está aqui, trazendo as profecias da parte de Deus de restauração. Que o povo iria voltar para a terra prometida, que as promessas do Senhor se cumpririam, porque Deus não mente. Às vezes somos nós que nos desviamos das promessas de Deus.
Somos nós que tomamos as decisões e fazemos as escolhas erradas, e toda decisão tem consequências, para o bem ou para o mal. Não tem como ficar indiferente. E aí, nesse momento, nesse contexto, que Jeremias está aqui, né? Deus está falando através de Jeremias, mas eu vou destacar apenas o capítulo 17, o versículo 17, aí do capítulo 31. Então, Jeremias, capítulo 31, verso 17, diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para os seus termos. Essa passagem, ela me lembra um sequestro que aconteceu no Rio de Janeiro há muitos anos atrás. E era uma família que, se não me falha a memória, eles eram membros da primeira Igreja Batista de Niterói. E eram empresários, eram pessoas bem-sucedidas, e a ideia era sequestrar só o rapaz, né, o filho dessa família, mas ele tinha problemas de bronquite, asma, essas doenças respiratórias, e o emocional afeta, né, das crises. E aí a irmã falou para os caras: não, se vocês vão levá-lo, tem que ir junto, porque meu irmão é doente. E acabaram levando os dois, não levaram só a menina, inclusive, levaram os dois, levaram o casal de filhos daquela família. E foi uma mobilização de oração muito grande. Enfim, sequestro ainda era uma coisa muito recorrente no estado do Rio de Janeiro. E o que marcou a gente naquela época foi que pastor Fanini, era o pastor da primeira igreja de Niterói na época, ele leu esse texto e na hora que ele leu, numa devocional muito pessoal, ele liga para aquela família, liga para aquela mãe e disse: minha irmã, Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para os seus termos. E aquela irmã, ela estava naquele momento, eu acho que eu já até compartilhei essa experiência lá na igreja em alguma ocasião, mas eu vou repeti-la, né? E aquela irmã estava naquela hora dentro do seu quarto, e ela compartilhou isso num testemunho na igreja onde eu pastoreava, ali em Maria da Graça, e ela disse que naquele instante ela estava no seu quarto, totalmente nua, e ela fez cinzas, e ela jogou cinzas sobre o corpo dela, num total simbolismo de humilhação diante de Deus. As igrejas queriam se mobilizar, inclusive financeiramente, mas aquele chefe de família falou: não, nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar porque senão vai virar moda isso no Rio de Janeiro. Então nós vamos confiar só em Deus. E aquela irmã, quando alguém insiste lá na porta, não sei se foi o esposo, uma irmã dela, esse detalhe eu não me lembro, né, dizendo: não, o pastor Fanini quer falar contigo, ele precisa falar com você agora. Aí ela disse que ela só abriu um pouco a porta, pegou o celular, atendeu, e aí ela se levantou, tomou o seu banho, botou a roupa e aquietou no Senhor. Naqueles dias, a delegacia anti-sequestro já estava monitorando o possível local de cativeiro. E os policiais que estavam fazendo a campana naquele dia, né, eles se revezavam ali para ver um movimento, alguma coisa que indicasse dentro da vila qual era a casa, né, em que aqueles jovens estavam sendo reféns. Então um policial, um detetive, ele ficou muito inquieto. Ele falou: não, tem que ser hoje, tem que ser agora. E aí quem estava com ele falou: cara, mas se a gente bater na porta errada, isso aí vai dar uma besteira muito grande, podem matar os reféns. E ele: não, tem que ser agora. E ele entrou naquela vila e arrombou a primeira porta, né, e não era onde estava o cativeiro. Quando ele arrombou a segunda porta, era o cativeiro. E naquele dia em especial, apenas um dos sequestradores estava na casa. E como ele já estava há muito tempo acordado, fazendo lá a guarda, né, dos seus reféns, ele caiu num sono profundo. Ele não ouviu a mobilização da polícia, ele não ouviu a primeira casa sendo invadida, ele não ouviu e nem reagiu quando a casa que funcionava como cativeiro, né, foi arrombada, todos aqueles policiais lá dentro, aquela mobilização, aquela movimentação toda.
E aí se cumpriu exatamente na vida daquela família essa promessa de Deus. Os teus filhos voltarão para os teus termos. Interessante que, nesse momento que nós estamos vivendo, eu particularmente pego e compartilho com vocês. Eu contei essa experiência para mostrar que a promessa primária, em primeiro lugar, foi para Israel. E ela se cumpriu, Israel voltou à sua região, Israel voltou a ser nação, Israel tem agora a sua identidade como nação. Então a primeira parte, ou a promessa primária, se cumpriu. Não apenas no exílio, voltando, mas se cumpriu agora, mais recentemente, com Israel voltando a ser Estado, uma nação. E aí também no aspecto espiritual essa palavra se cumpre. E como essa palavra se cumpre, hoje eu quero compartilhar com vocês o que Deus diz na primeira frase. Há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Meus irmãos, nós temos esperança. Aliás, esperança tem que ser o que nos move. Dizem, atribuído a Cícero, né, um filósofo que viveu 40, 100 anos antes de Cristo, ele que disse o seguinte: para os enfermos, enquanto há vida, há esperança. É atribuída a ele essa frase. Como nós não estávamos lá, a gente não pode afirmar categoricamente, mas vamos ficar com isso. Muito tempo depois, Aristóteles vai dizer que a esperança é o sonho do homem acordado. Nós não podemos perder a esperança. Claro que no aspecto espiritual, o Senhor é a nossa esperança, depositamos nele a nossa esperança, esperamos somente no Senhor. Isso aí para todos nós é ponto tranquilo, não é difícil lidarmos com isso. Mas no campo da nossa humanidade, quando nós estamos aí percebendo mais um dia, será que vai ser mais uma semana, né, com essa situação agravada? Será que vamos ter ainda mais uma semana? Quantos dias ainda pela frente? Com o desemprego assolando aí, preocupando alguns, a despensa esvaziando, as contas chegam, né, normalmente sem nenhum desconto. E aí entra outra questão. O chefe de família, uma esposa vendo isso, daqui a pouco os nervos à flor da pele. E aí pequenas discussões, às vezes uma conversa pode desencadear numa discussão, pode desencadear em palavras que sejam ofensivas. Mas olha só o que Deus está nos reservando nesta noite. Depois das palavras que já ouvimos na segunda-feira, que ouvimos ontem, Deus hoje reserva para nós meditarmos a esperança para o teu futuro. E aí nós nos questionamos, e aí nós podemos sim nos auto-perguntar, fazendo uma análise, uma pergunta: qual é a nossa esperança? Num primeiro momento, sendo bem pontuais, esperamos que essa crise passe logo. Que haja uma definição de futuro, inclusive, como Deus está prometendo aqui para nós, que há esperança para esse futuro. Esperamos que nos desígnios de Deus, ele já esteja estabelecendo. Que a ciência diga, olha, a curva está achatada, os perigos já não são tão claros, tá? O vírus continua aí, ainda é uma pandemia porque está espalhado, mas a nossa esperança é que Deus já esteja cada vez mais, que Deus continue cada vez mais no controle, e há um tempo já pré-determinado para que esta crise termine. Por favor, não pensem em predestinação. Não vamos entrar nessa discussão, não. Mas temos a esperança, sim, que a crise passe logo. Que volte aquele senso de normalidade. Nossos filhos, nossos netos na escola, os trabalhos seculares novamente, os empregos mantidos, as pessoas com essa tranquilidade que vão poder honrar os seus compromissos. Temos, sim, a esperança. A esperança de que saiamos dessa crise, porque não adianta só terminar a crise.
Nós já temos aprendido no decorrer da nossa própria existência que as lutas, que os problemas, elas têm que ser didáticos. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com os meus problemas, com as lutas que eu passo? Qual o aprendizado que eu trago? E aí, a esperança é que saiamos melhores. Melhores como seres humanos. A nossa humanidade foi confrontada. Ela foi confrontada quando, por exemplo, mais uma vez, eu já falei sobre isso em outras ocasiões, mas eu preciso repetir, né? A exploração em função da própria crise, o abuso que foi dos preços do álcool gel logo no começo, um mercado, né, consumidor centralizado na China e só eles vendem os aparelhos, só eles fornecendo as máscaras, os kits para o teste das doenças, que a nossa humanidade, né, ela saia mais em voga, ela saia mais em evidência. E nós compreendamos com isso a necessidade de colocarmos em prática algumas ordenanças de Jesus, alguns princípios do cristianismo, como, por exemplo, amar ao próximo. Mas não seja um discurso, não seja apenas retórica, não seja só uma filosofia de vida. Não, que seja uma prática constante. Que nós saiamos daqui melhores como cristãos. O mundo está aí. E nós estamos, às vezes, visto, né? Claro que deveria ser mais divulgado, mas volta e meia nós vemos aí as boas ações que estão sendo praticadas. Grupos que se organizam voluntariamente para levar, por exemplo, kit de higiene e marmitex para os caminhoneiros, pelas dificuldades que eles estavam enfrentando em ter restaurantes nas estradas, restaurantes abertos. Das pessoas que estão aí se mobilizando, igrejas, muitas pessoas, inclusive, que não têm compromisso nenhum com a igreja, às vezes nem se identificam como cristãos, as fazendo cestas básicas, levando para os mais necessitados. Pessoas, às vezes, tirando do seu próprio bolso, independente, inclusive, se essa crise vai demorar e como isso vai afetar a economia do país, a economia global. Mas que isso nos confronte, que esse momento também, quando essa crise terminar, e ela vai terminar, é a nossa esperança, e nós já podemos visualizar, sim, alguns sinais, alguns indicativos que ela já está, sim, caminhando para uma maior tranquilidade, que realmente saiamos dela melhores como cristãos. Que nós saiamos dessa crise quando fomos impedidos da celebração comunitária, que nós saiamos como membros melhores da igreja. Alguém pode até dizer, né, mas eu posso ser cristão em casa. Se fosse para nós sermos cristãos em casa, Cristo não instituiria a igreja. A igreja não teria alguns sinônimos, perdão, não teria algum simbolismo, como, por exemplo, a noiva de Cristo. A igreja, sim, é um lugar muito importante. A igreja, sim, ela pode ser muito relevante, mas ela só se torna relevante se eu assumo o meu papel e a minha responsabilidade enquanto membro da igreja. Amar a igreja, valorizar aquilo que está sendo feito e que tem resultados positivos. Os ministérios, me envolver, não ser apenas um membro de igreja nominal, ou aquele que só senta lá no domingo à noite, aqueles que eu denomino, né, os crentes fantásticos, que só aparecem domingo de noite. Não, nós temos que ser mais envolvidos, sim, com as reuniões de oração. Nós temos que ser mais envolvidos, sim, com as ações sociais da nossa igreja, os projetos. Nós temos que ser mais envolvidos com a escola bíblica dominical. Tivemos um debate muito produtivo, foi muito bom, né, a participação dos irmãos na última lição da escola bíblica dominical. O Edivaldo colocou lá hoje, né, um conjunto de perguntas num grupo da classe dele, da EBD, sobre perguntas sobre o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos. Das 16 perguntas, eu acertei, acho que foram 13 ou 14. Acertei 13.
Porque eu não quis colar na Bíblia, quis tentar realmente ver o conhecimento como é que estava. Então nós temos visto, a irmã Josaia comentou, né, da alegria dela em ver esse envolvimento, essa participação, mesmo que virtualmente. Mas nós vamos valorizar depois disso o estarmos juntos? Ou será que a igreja vai continuar sendo apenas um dentre tantos eventos sociais? Então eu tenho esperança que nós sejamos pessoas mais envolvidas, em pessoas que valorizem mais, que amem e demonstrem mais ainda o amor pela Igreja de Jesus. Nós temos esperança, meus irmãos, de que nós aprendemos a lição. Aí vem o efeito pedagógico, a consequência pedagógica de tudo isso que estamos vivendo agora. Quais seriam algumas dessas lições? Por exemplo, eu destaco a primeira grande lição: nós somos vulneráveis. Quantas pessoas ficaram com pavor da morte? Quantas pessoas ficaram com medo porque de repente podiam perder tudo? A nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade ficou exposta de uma forma, né, sem precedente, pelo menos para essa nossa geração. Claro, quem estava lá na gripe espanhola, quem presenciou as duas grandes guerras, quem presenciou conflitos, né, em algumas regiões do nosso planeta, viram que em alguns lugares a vida não vale nada. Mas agora esse sentimento foi global. Mas agora esse sentimento esteve aos nossos olhos, não está só nos livros de história. O meu neto vai lembrar disso, talvez lá no ensino médio, talvez lá na universidade, quando ele for estudar os vírus, quando for estudar as epidemias, as pandemias, ou dependendo da área de estudo dele, quando for lá estudar as reações do ser humano quando ele não tem controle sobre as coisas. Então, nossa humanidade ficou exposta. A outra lição que nós podemos aprender, e eu tenho esperança que a gente aprenda, é que temos que cuidar dos nossos. Nunca se falou tanto de família. Nunca, em nenhum outro momento, foi tão importante a família. E essa família, né, agora ela ficou até em conflito, em choque, né? Que família que eu estou construindo? Será que de fato eu conhecia a minha esposa, ela me conhecia? Porque agora é praticamente, literalmente, 24 horas ali juntos debaixo do mesmo teto. Ela não viaja ao estado do Rio para dar suas aulas, ela não fica só focada ou dividindo o tempo dela entre a sua vida acadêmica, a sua vida profissional e a sua participação como esposa, mãe e avó. Agora, todas essas personagens numa pessoa só. Eu sou apenas agora o César, não sou aquela pessoa que estou lá no gabinete, ou estou preparando sermão, estou preparando estudo, estou fazendo uma visita, estou pregando. Não, é aqui direto com ela. Que família é essa que nós estamos deixando, inclusive, como legado? Que oportunidades eu estou tendo, inclusive, para fortalecer esses vínculos? Interessante que tínhamos oportunidade de estarmos juntos, estarmos com essas pessoas próximas a nós, mas às vezes a nossa agenda nos distanciava. E agora aprendemos a valorizar. Valorizar os mais vulneráveis, os idosos, as pessoas que têm suas enfermidades e acabavam ficando aí nesse grupo de risco. Tivemos que, de repente, redescobrir a importância dos profissionais da área de saúde, desses que ficaram aí 24 horas na linha de frente, dos profissionais da área de segurança pública. Quantas pessoas se tornaram importantes? E aí, se a gente fosse descer, não no sentido de inferioridade, tá? Por favor, desse momento apenas, tá? Como foi importante para muitos agora o trabalho dos motoboys. Como que essa turma trabalhou e será que eles
Não mereciam também as nossas orações, o valorizarmos esses profissionais que estão aí para cima e para baixo, levando os nossos pedidos, entregando as encomendas. Então nós temos que realmente entender que precisamos cuidar sim do outro. Amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. E aí não é só o meu núcleo familiar, não é só o meu núcleo de intimidade. Jesus ensinou quando foi questionado quem é o próximo. O próximo não é só quem acredita exatamente de mim, o próximo não é só quem eu amo. O próximo é o outro. Que eu tenho esperança que a gente aprenda sim a velha lição da higiene. Nós passamos pelo H1N1, todo mundo lá, gente, lavar bem as mãos. Gente, cobrir o rosto na hora de tossir e espirrar. Usem lenço descartável de preferência. Acabou a crise do H1N1, essa crise nós vivemos. Relaxamos de novo. E aí, novamente. E segundo os especialistas, o álcool gel, tudo bem, ele ajuda. Mas o realmente eficiente para tirar a capa de gordura do vírus é o lavar as mãos. É água e sabão. E aí eu lembro, quando pequeno, entrava em casa, lavar as mãos. Você acabou de chegar da rua. Eu conheço uma pessoa que ela já tinha esse hábito, inclusive das vasilhas que vêm dos mercados. Tudo é lavado antes de ser guardado. E hoje a gente percebe que aquilo ali não é só um excesso de zelo. Não, é higiene. Um mínimo de higiene. Que aprendamos a lição. E não é só depois dessa pandemia, não é quando voltar um senso, inclusive, de normalidade, a gente vai esquecer tudo isso. Esquecer que somos vulneráveis, esquecer que temos que cuidar sim, valorizar sim, cuidar dos nossos idosos, olhar com carinho as pessoas que têm as suas limitações de saúde, estar orando por elas, estarmos mais preocupados em ajudar, em servir. A esperança. Alguém disse em uma ocasião que a fé é genitora da esperança. E nós esperamos com paciência. E aí eu retorno novamente ao nosso texto. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, talvez essa semana ou semana que vem. Vamos colocar uma data hipotética, tá? Por favor. Há aí um decreto, o prefeito diz, olha, comércio pode voltar, as igrejas podem voltar, todas as celebrações podem voltar. E aí os noivos vão remarcar as suas datas de casamento, as pessoas vão voltar para as suas formaturas, né, Melissa? As pessoas vão, daqui a pouco, tocar novamente a sua vida, mas que não seja apenas história. Esse futuro está nas mãos do Senhor. Vivamos o dia de hoje com temor, vivamos o dia de hoje com celebração, com adoração, afirmando: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, não tem deixado faltar o pão. E aonde faltar o pão, assim como ele fez lá no deserto, o maná vai cair na sua casa, a sua despensa não vai ficar vazia. Meu irmão, compartilhe conosco, divida se está passando por uma dificuldade, porque como vamos agir como igreja se não soubermos onde agir e o que especificamente fazer? Há esperança para o teu futuro. Não é o pastor César que está dizendo. Há esperança para o teu futuro, você que está com medo do desemprego. Há esperança para o teu futuro, você que está ansioso porque está sozinho dentro de casa. Há esperança para o teu futuro, você que está aí preocupado com alguém que está doente, com alguma situação que você gostaria de resolver. Há esperança. Não é o pastor César, isso não é um dogma de igreja. É promessa de Deus. E ele mesmo vai dizer, ele
cumpre as suas promessas. E aí eu quero encerrar lendo um outro versículo dele, do profeta Jeremias, ou perdão, Deus falando através, e agora é Jeremias, quando ele faz uma oração. Aqui nesse primeiro versículo que eu li, o do capítulo 31, verso 17, é Deus falando para Isaías, para Jeremias, perdão. E aí Deus diz, só para ficar claro, tá, gente? Ficar bem claro, ficar gravado na mente. Há esperança para o teu futuro. Amém? Há esperança sim para o teu futuro. E sabe por que Deus pode prometer isso? Olha essa oração, olha esse versículo que eu separei da oração de Jeremias, no capítulo de número 32. Ah, Senhor Deus, tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Todo poder, toda autoridade. É o Deus que criou todas as coisas, então ele pode sim prometer a esperança para o teu futuro. E na última frase do verso 17 do capítulo 32, nada há que te seja demasiado difícil. Nada há que te seja demasiado difícil. Não há impossíveis para Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Meus irmãos, esse Deus que está dizendo através do profeta, há esperança. Há esperança para você. Há esperança para o teu futuro. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está nesse Deus. Nós podíamos fazer da oração de Jeremias a nossa oração. Não há nada que te seja demasiado difícil. Como eu já disse em outras ocasiões, se Deus quisesse, ele simplesmente diria, está aniquilado o vírus. O Covid-19 não existe mais. E esse vírus simplesmente ia sumir da humanidade. Mas, muito mais do que fazer isso, ele acalenta o nosso coração, dizendo para todos nós nesta noite, então nós estamos, pela fé, alimentando a nossa esperança. Platão disse uma ocasião, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Infelizmente, algumas pessoas estão tendo que passar por essa crise para descobrir que não adianta juntar milhões e milhões e milhões. Essa vida é extremamente passageira. Não adianta ter planos, sonhos mirabolantes. De repente, tudo desanda. De repente, tudo passa. E fica só no sonho. Mas a nossa esperança é esse Deus que reafirma para cada um de nós a esperança para o teu futuro. Que Deus esteja te abençoando, meu irmão. Que Deus esteja renovando a sua fé. Que o Espírito Santo de Deus esteja fervendo dentro de você, inflamando o seu coração, que hoje, na sua meditação pessoal, que hoje na sua devocional, no seu momento com o Senhor, seja só de adoração, de gratidão a Deus, porque é este Deus que está dizendo, há esperança para o teu futuro. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos capacitando para sermos, como eu falei, a esperança de pessoas melhores.
melhores como seres humanos, melhores como cristãos, melhores membros da igreja, melhores como membros da nossa família sanguínea, enfim, que Deus esteja nos ajudando e que essa esperança acalente o nosso coração. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos agradecer por esta oportunidade e muito em breve é a nossa esperança. Vamos estar ali reunidos novamente e a minha oração, o meu desejo é que esta palavra dessa noite traga paz ao seu coração, renove a sua esperança, a esperança para o teu futuro. Pode gravar isso lá na sua Bíblia. Marque lá aquela caneta luminosa, né, que você vê no escuro, porque esta é a promessa de Deus para nós. Foi a promessa que ele fez ao povo de Israel, o povo saiu do cativeiro, essa promessa perdurou para Israel, Israel se tornou uma nação, essa palavra do Senhor para nós nesse momento, para esse tempo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra acalenta os nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, porque pela fé recebemos esta promessa e sabendo que o Senhor é Deus que não mente e ela vai se cumprir em nossas vidas, ela vai se cumprir nas nossas famílias, ela vai se cumprir nos nossos sonhos. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a que saiamos desta crise mais amadurecidos, mais humanos, cristãos melhores, pessoas melhores. Seja conosco. Aplique a tua palavra. Visita, Senhor Deus, cada lar, cada pessoa que está nos ouvindo e aqueles que nos ouvirão posteriormente. E muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o templo pode estar fechado, mas a tua igreja está ativa, a tua igreja está te adorando, a tua igreja está te servindo. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço carinhoso e Deus esteja com todos vocês. Até amanhã.